Olá, meus amores, Shirley mais uma vez aqui para a nossa aula de Geografia. Tudo bem com vocês? Acredito que está todo mundo bem, não é verdade? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Já convido vocês a pegarem os seus livrinhos e colocarem na página 197, tá bom? Vamos lá. A aula passada a gente pôde conhecer um pouco, sobre o Rio São Francisco, que ele é o maior rio, sendo inteiramente brasileiro. A sua nascente dando início no estado de Minas Gerais, e contemplando 5 estados brasileiros, que são banhados pelo Rio São Francisco, que é Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E hoje a gente vai conhecer um pouco, certo? Vamos saber como é que funciona a questão da transposição do Rio São Francisco. Como estudamos anteriormente, o Rio São Francisco ele é o maior rio que corta a região do Sertão Nordeste. E desde muito tempo, diversos planos foram feitos, certo, para levar suas águas para as áreas que sofrem com a seca. No início de 2004, deu-se início o projeto de integração do Rio São Francisco com a construção de canais para levar parte das águas do rio para outros pontos do sertão, como mostra aí a imagem, certo? Aqui, o mapa ao lado. Porém, os ambientalistas eles não concordam com a transposição das águas do Rio São Francisco, pois eles afirmam que ele poderia sofrer grandes consequências com o desvio, certo, de parte de suas águas. Como assim, Shirley? Por meio dos canais artificiais e fazem com que a água do rio ela seja desviada para outros pontos do sertão nordestino, beneficiando assim outras pessoas, certo? Milhares de pessoas. Porém, essa situação ela já foi vista há muito tempo atrás, certo? Durante o período imperial de Dom Pedro II, engenheiros e intelectuais viam na transposição a solução do problema da seca na região. Porém, com a falta de recurso, impediu deles realizar essa obra. E outras vezes foi levantada, a ideia foi levantada, como no período de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas, certo? E em outras décadas também, de 1970 e 80, que foi elaborado o primeiro projeto consistente para a realização da obra. Porém, infelizmente, essa realização ficou só no papel, minha gente. Não deu início ao projeto, tá? E além disso, eles também falam que o São Francisco ele sofre de diversos impactos ao longo do seu percurso. Exemplo desses impactos, quais são, Shirley? O desmatamento das suas margens, certo? O assoreamento e também a grande contaminação por poluentes e também a questão que a transposição se torna algo ruim. No mapa a gente tem aqui uma leitura bem simples, que o quê? Na reta aqui azul, você vai ver que é a passagem do Rio São Francisco. Onde você consegue visualizar aqui a reta vermelha, tá? Você vai ver que são os canais de transposição, os canais artificiais. E onde tem esses pontilhados azulzinho claro, já são outros rios, tá ok, gente? E apesar disso, a transposição das águas desse rio, ele tem ajudado diversas pessoas a enfrentar a situação da seca, E com a conclusão de quê? De suas obras, mais pessoas serão beneficiadas, quando chegar aí a conclusão. Dando continuidade à questão dos reservatórios subterrâneos no Brasil. O conceito de água subterrânea a gente estudou num capítulo anterior, que se trata das águas que ficam confinadas a grandes profundidades, entre a camada de rocha e que são abastecidas pelas chuvas em pontos específicos em que ocorrem fraturas, que no caso são as quedas, nos blocos de rocha, permitindo assim que a água ela possa infiltrar e também que ela aflore, dependendo da situação que esteja lá.
E o Brasil, ele é um país bem privilegiado, tá, em recursos hídricos, pois o nosso país ele conta com aproximadamente 12% das reservas de água doce disponível no planeta. E além disso, a maior parte dessas águas elas estão concentradas nos reservatórios subterrâneos, os aquíferos, tá? E muitos municípios brasileiros utilizam exclusivamente águas retiradas do subsolo para o abastecimento de casas e também das atividades comerciais, demonstrando, né, que o subsolo brasileiro é bem rico em aquíferos. Observe os dois maiores aquíferos no mapa a seguir. Temos aqui um mapa, certo? E temos aqui o aquífero Alter do Chão, tá? E o outro aquífero aqui é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele se estende por países vizinhos do Brasil, como a Argentina, Paraguai e Uruguai. Na porção que abrange o Brasil, ele estende-se por 8 estados brasileiros, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Porém, quero chamar a atenção aqui que o aquífero Guarani, ele não é o único grande reservatório de água subterrânea no nosso país, não. Na região norte, existe o aquífero Alter do Chão, que também ele tem destaque por ter um grande volume de água armazenada. Sim, sim, gente. O Alter do Chão, ele localiza-se inteiramente no Brasil e abrange os estados Amazonas, Pará e Amapá. Porém, né, embora que ele seja menor que o aquífero Guarani, a diferença desses dois aquíferos é o quê? A quantidade de água que um armazena é bem maior e o outro já é menor, certo? E até hoje a gente não sabe a dimensão exata e a quantidade de água que é armazenada. Mais um pouquinho abaixo a gente tem aqui o Para Saber Mais, que vem falando o quê? Que o maior aquífero do mundo ele fica no Brasil e abasteceria o planeta, olha aí, o planeta por 250 anos. Imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Essa reserva ela existe e está localizada na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero ele era conhecido como Alter do Chão, certo? Em 2013, novos estudos foram feitos por pesquisadores da UFPA, da Universidade Federal do Pará, e apontaram para uma área maior e deram uma nova definição para esse aquífero. O pesquisador, professor do Instituto de Geociência da UFPA, Francisco Mato, ele trouxe em sua pesquisa o quê? Que a gente avançou bastante, passamos a chamar de SAGA, certo? Que dá o significado de quê? O SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fizemos, né, um estudo e vimos que aquilo que era o Alter do Chão era muito maior do que sempre se considerou e criamos assim um novo nome para que não ficasse essa confusão, né? O professor trouxe essa explicação aí com a mudança do nome desse aquífero. E além do Guarani e do Alter do Chão, o Brasil ele possui mais de 20 aquíferos e todos possuem áreas de afloreamento, que é o que o afloreamento? Que são os locais onde a água atinge a superfície e pode ser mais fácil a questão facialmente captada essa água, tá? Dando continuidade, temos aqui na página 200 o Aprender Brincando, que você vai precisar pegar o seu livrinho, colocar lá na página 27 do material de apoio e você vai montar o seu aquífero, tá bom? E depois que você montar ele, você vai fazer essa pequena pesquisa, registrando assim no seu caderno. Como o aquífero Guarani se formou,
O que significa basalto e arenito e também quais são os principais problemas enfrentados pelo aquífero Guarani atualmente. Essas 3 perguntinhas você estará respondendo no seu caderno, tá bom? Você vai fazer essa pequena pesquisa e responder lá. E se divertir bastante com o seu aquífero que você montou. Nos reservatórios superficiais do Brasil, né, em nosso país, mais de 2.750 municípios utilizam de águas de mananciais superficiais, ou seja, aquelas que estão disponíveis na superfície, como os rios, os lagos, os açudes e também as represas. Que as represas são o quê? São aquelas barreiras construídas em rios, tá, para o armazenamento de água, ou também a questão da geração de energia. E além disso, o Brasil ele possui cerca de 700 represas de armazenamento de água para diversos fins. Observando aqui alguns exemplos na tabela que vem. Temos aqui, ó, represas brasileiras de maior volume hídrico. O nome dessas represas, tá? E a localização. Temos aqui, ó, Serra da Mesa, que fica na localização de Goiás, entre Goiás e Tocantins. Tucuri, que fica no Pará. Sobradinho, na Bahia, e Itaipu, que fica no Paraná, certo? Mais adiante, na página 201, a gente vai ter aqui uma realidade aumentada, na qual você vai precisar, tá, do seu aplicativo, aliás, você vai precisar do seu celular ou do seu tablet, colocando no aplicativo Sairá, tá, para você ver essa realidade aumentada. Vai ser bem legal, bem interessante. E nessa página aqui, 201, na página 201, a gente vai ver o quê? Problemas relacionados ao mau uso da água do ambiente urbano. Como a gente pôde ver, né, no capítulo anterior, devemos tomar muitos cuidados com a água na agricultura e nas cidades, tá? E aqui no Para Saber Mais, a gente tem como economizar a água em nossas casas. E aqui vem uma listagem, tá? De 1 ao 7, nos dando dicas de como a gente fazer essa economia em casa, né? Ó, otimize o tempo gasto no banho, podendo economizar até 150 litros de água por dia. Muita coisa, minha gente. Né? Com um balde, colete a água do chuveiro enquanto ela não aquece, pois assim ela pode estar sendo utilizada como descarga, né, no vaso sanitário. Feche bem a torneira, feche a torneira ao escovar os dentes, pois a economia, né, chega até 10 litros por cada escovação. Ficando atento também à questão ao lavar a louça, ensaboe e tudo que tem que ser lavado para depois abrir a torneira para fazer um enxágue. Quando for regar o jardim, de preferência regue à noite para evitar a evaporação, que é a passagem da água líquida para o estado gasoso, certo? Devido ao aumento da temperatura. No 6 aqui, né, a gente pode ver o quê? Que nunca jogue óleo velho na pia, pois ele vai contaminar o ambiente. A gente tem que tomar muito cuidado. E no 7º aqui a gente tem, não jogue papel no vaso sanitário e nem acione a descarga sem necessidade. Então aqui são algumas dicas básicas para a gente, certo? Melhorar aí a questão do meio ambiente. Dando continuidade, existem outros problemas que afetam as águas das cidades, que é o quê? A perda de água tratada por vazamentos é um exemplo deles. Tente imaginar aí a quantidade de canos, tubulações e dutos que são necessários para distribuir a água em uma cidade. A gente já percebe aí que são milhões, né, milhares de quilômetros para tudo isso acontecer. E se a manutenção de toda essa tubulação não for feita de maneira correta, o que é que vai acontecer? Os vazamentos vão acabar se acumulando, somando, né, e ao final, grandes desperdícios da água tratada vamos perder aí. E na imagem ao lado a gente consegue ver aqui, né, ó, um técnico verificando o encaixe de tubulação de distribuição de água. E de acordo com os dados e estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil, pronto, deu certo, a cada 100 litros de água tratada e coletada,
38 são perdidos. Então, 38 litros são perdidos em vazamentos. E também, né, em ligações de águas clandestinas, que quando são feitas contra a lei, né? Aquele ilegal, ilícito, que é errado. Tá? E para reduzir essa perda, é preciso que as empresas responsáveis pela distribuição da água realizem, assim, manutenções periódicas nas tubulações. Tá? E você vai fazer essa pequena pesquisa aí, qual é a empresa responsável pela distribuição de água no bairro onde você mora, na cidade onde você mora. Você vai pesquisar aí com a mamãe, tá? Com o responsável, e você vai colocar a sua resposta aí. Ok, gente? Dando continuidade, outra situação ligada é a qualidade da água no meio urbano, que está relacionada à coleta e ao tratamento de esgotos, que são os sistemas de transporte e tratamento de dejetos, certo, das áreas urbanas, os esgotos domésticos. E além de levar a água potável até nossas casas, as empresas de saneamento também elas são responsáveis para coletá-la e tratá-las depois de usada. No nosso país, né, grande parte do esgoto doméstico não é coletado. E grande parte do que é coletado não é tratado. Então, a gente consegue ver aí uma inversão muito grande, não é? Sendo lançado assim no ambiente contaminado às águas superficiais. E os gráficos a seguir demonstram essa situação. Primeiro gráfico aqui a gente tem a situação do esgoto coletado no Brasil no ano de 2016. A partezinha verde está dizendo que 57% ocorreu, né, a coletagem. Coletaram aqui direitinho. 43% foi a quantidade que não foi coletada. No segundo gráfico, a gente já tem o quê? Destino do esgoto urbano no Brasil de 2016. Foi tratado 75%, né, uma boa parte, e 25% não foi tratado. E outros elementos, né, que causam a contaminação das águas superficiais nos ambientes urbanos são a questão dos resíduos sólidos, que são os lixos. Porque quando o lixo é produzido, ele não tem uma destinação correta, ele acaba sendo levado, né, nos bueiros e nos rios, causando assim as enchentes. E o que são as enchentes? Aqueles transbordamentos de água e causa a contaminação da água devido ao lixo, tá? E também trazendo às vezes problemas até para nós mesmos. Ok, gente? E além do lixo, a atividade industrial é uma das responsáveis pela geração de efluentes, que são os resíduos produzidos pelas indústrias. Em alguns casos, produtos químicos utilizados nos processos industriais, eles podem chegar acidentalmente aos rios e também causar a contaminação deles. Além dos impactos ambientais, a poluição das águas gera o quê? Os impactos sociais e econômicos. Segundo especialistas da Agência Nacional de Água, ANA, os principais problemas causados pela contaminação das águas são, temos aqui os problemas, o aumento de custos hospitalares por conta de doenças causadas pela ingestão dessas águas, o aumento dos custos de tratamento das águas destinadas ao abastecimento doméstico e também do uso industrial, a perda de produção na agricultura e na pecuária, redução de pesca e da diversidade de espécies que necessitam dessas águas e, por último, temos também a perda de valores turísticos, culturais e paisagísticos, certo? Relacionados a essas águas. Dando continuidade, vamos agora passar para a nossa atividade na ficha. Sim. Nossa atividade na ficha se encontra na página 108. Tcheli, e a página 107, como é que fica? Questão 1 e 2. Essas duas questõezinhas vocês irão realizar juntamente com os responsáveis, tá? Com o papai, a mamãe, a titia, o seu responsável aí para lhe ajudar nessa atividade, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade. A terceira questão fala assim: explique como funciona cada uma das medidas de armazenamento de água apresentadas no quadro abaixo. Temos aí, né? Primeira medida para armazenamento de água. As cisternas,
a gente viu, né, que são pequenos reservatórios que armazenam a água disponível durante um curto período de chuva, né? E como ocorre essa coleta aí? Cada cisterna ela possui, por meio de um sistema de canos, né, que é ligado ao telhado da casa e quando chove, quando a chuva cai no telhado, automaticamente cai nesse sistema aí de tubulação, né, dos canos e acaba levando a água para onde? Para a cisterna, porque o cano ele está ligado juntamente com a cisterna. Então a gente escreve dessa forma, ok? Shelly, eu posso colocar do meu jeito? Pode sim, não tem problema, certo? E aqui a gente viu, né, o que são as cisternas e como acontece a coleta dessa água, tá bom? E os açudes, Tcheli? Os açudes, eles armazenam a água, né, disponível durante o período de chuvas e também a água disponível em rios da região. E para isso acontecer, né, são utilizados o quê? Terra, pedras, também a questão do cimento, né, para represar as águas de um rio. Tá bom? Bora lá?
ok? A gente pode entender o que é o açude e como ocorre, certo? Passando para a quarta questão, ele vai apagar ali o quadro, tá? Pronto. Quarta questão. Decifre o enigma e descubra qual região brasileira mais sofre com grandes períodos de estiagem, certo? Devido ao seu clima semiárido. A gente tem aqui algumas letras, certo? E essas letras possuem algumas imagens abaixo. E a gente vai estar fazendo essa troca dessas imagens pelas letras. Vamos lá? Primeira imagem aqui, a gente pode ver que lá nas letrinhas ela está significando ser a letrinha S, não é verdade? Então, você já coloca aí, ó, S. Próximo. Letrinha E. Próximo. R. Próximo. Letra T. Próximo. Letra A com pontuaçãozinha, certo? Próximo. Letra O. Então, aqui a gente já sabe o que virou o quê? Sertão. Bora lá descobrir o restante? Muito bem. Letra N. Letra O. Novamente vai se repetir qual letra? Letra R. Agora, letra D. Letra E. Novamente vamos colocar a letrinha S. T. Agora vamos para a letrinha I. Com certeza você já sabe qual é. Novamente o N. E finalizando com qual letra? Letra O. E a gente fechou aqui que a região, né, brasileira que mais sofre com o período de estiagem, devido ao seu clima ser semiárido, é o sertão nordestino. Certo, gente? Então, aqui a gente finaliza a nossa atividade. Espero que todos tenham compreendido, tenham gostado. Vamos nos aprofundar mais ainda nas próximas aulas, ok, meus amores? Então, a tia Eli se despede de vocês aqui, ó, com um beijo e até a próxima aula. Tchau!